Só um segundo, pessoal. Opa, maravilha, aqui pelo menos um presente aqui. Boa noite, Vidal. Seja bem-vindo a mais esse encontro de investidores, né? Vamos aguardar o restante do pessoal também migrar aqui para essa nova sala. Não sei o que aconteceu, né? Por algum motivo aí, o link acabou se quebrando, né? Tá tudo certo ali, vocês clicaram no botão certinho lá, assista, né? Mas por algum motivo aí ele direcionou para uma outra página que estava com outro vídeo gravado, nem consegui entender ao certo o que aconteceu, né? Mas que bom que eu estou com uma segunda máquina aqui, consegui perceber também, né, que por aquele caminho ali do botão assista que vocês estavam vendo a partir lá do link, né, que vocês clicaram, realmente estava mandando para um local ali totalmente off, né, com uma gravação de uma outra palestra ali que está sendo transmitida. Vamos aguardar os demais aqui migrar aqui para essa sala para a gente poder começar. Deixa eu só dar uma olhada em paralelo aqui como é que está a movimentação na sala, na outra sala, né, para as pessoas começarem a migrar para essa sala nova aqui. Deixa eu colocar mais um reforço para que a gente possa dar início aqui. Um segundinho só. Vamos lá aqui, só aguardar chegar mais algumas pessoas, né? Deixa eu só ver aqui quantos já estão presentes aqui direto pelo live stream. Já temos alguns presentes aqui, estou visualizando aqui 9 pessoas aqui, opa, mais um acabou de entrar, maravilha, 10 participantes, né? Só o pessoal começar a chegar para cá, aí a gente já dá início a essa palestra de hoje, né? Tinha que acontecer, né? Véspera de feriado, aí terça-feira, né? Muita gente já com o pé na estrada, né? E a gente totalmente aqui sem suporte aí para poder tocar. Mas como eu já sei que essas palestras sempre ficam gravadas lá ou no Encontro de Investidores ou no Encontro de Investidores 2, é fácil da gente contornar, né? A única coisa que eu vou precisar ter um pouquinho de cuidado com as pessoas que entrarem daqui um pouquinho mais, né, vão entrar lá através do botão assistir e vão ficar ali meio perdidos, assim, sem saber o que está acontecendo. Então, de vez em quando eu vou voltar lá no outro link, né, pedir para o pessoal vir para cá. Mas já tem alguns presentes aí, já dá para a gente dar início. Bom, pessoal, para quem nunca participou, né, essa é uma palestra que a gente faz aí todos os meses, sempre na virada de cada mês, onde a gente costuma fazer um balanço geral da nossa carteira direcional, mostrando como é que ela tá se desenvolvendo, como que ela funciona, para quem não a conhece ainda, né? E como que a gente vai sempre procurando aí trabalhar para melhorar cada vez mais os resultados. Na palestra de hoje, especificamente, pessoal, quero fazer uma palestra aí voltar um pouquinho na origem ali da carteira, né, mostrar aí um pouco melhor aí como é que funcionam os campos, as entradas, principalmente agora que a gente está no momento aí que a gente está mesclando um pouquinho de operações de compra e de venda. E tem muita gente que não conhece bem como é que a gente pode entrar com essas operações de forma invertida, trabalhar na ponta de venda. Então, vou procurar dar uma passada um pouquinho mais refinada em todos esses pontos, né, para mostrar bem para vocês como é que a gente faz as alocações, as quantificações e assim por diante, né, tanto na parte de swing trade, né, para quem não tem tempo de acompanhar o mercado, né, ou tem um tempo aí bastante restrito, quanto também na parte day trade, essa carteira aqui. Esse ano a gente está mesclando os dois tipos de operações, swing trade com day trade, né, então
quem não tem tempo de ficar full time no pregão, pelo menos ali as operações de swing consegue acompanhar. Então é importante a gente passar as duas partes, tanto a parte de swing trade, quanto a parte de day trade. Na day trade, esse ano a gente está fazendo com mini índice, né, para que vocês possam entender bem como é que ela funciona. Bom, já tem mais alguns presentes, né, então vamos dar início a ela. Deixa eu reduzir um pouquinho aqui a minha imagem. Então, para quem não conhece, está aqui a carteira direcional. Primeira pergunta, direcional por quê? Porque ela procura trabalhar aí nos dois sentidos, tanto na compra quanto na venda, em função aí do que o mercado está sinalizando. Se o mercado ele se mostra comprador, a gente vai concentrar as nossas posições no sentido de compra. Quando ele muda de direção, a gente também procura inverter essas operações, procurando trabalhar no sentido inverso, ou seja, no sentido de venda. Bom, então a gente trabalha nessa carteira com capital teórico de R$100 mil, dos quais 99 mil, ou seja, 99% do capital, ele é direcionado para as operações de swing trade e apenas 1% lá para o day trade, que a gente vai falar daqui a pouco. Ela trabalha com gerenciamento de risco de 5%. Primeiro ponto, o que seria esse gerenciamento de risco de 5%? Como a gente está aqui no mercado de renda variável, é claro que a gente gostaria que as operações, tudo que a gente passasse, tanto de compra quanto de venda, que desse certo, que a gente só acertasse, aí seria uma maravilha, mas infelizmente aqui é renda variável, né? E nem sempre as coisas dão totalmente certo. É preciso a gente estar preparado aí para perder, né, quando as operações não dão certo, e quando isso acontecer, essa perda tem que ser o menor possível para que, se a gente não conseguir ganhar, pelo menos a gente conseguir preservar o nosso capital, que é o mais importante, porque se a gente perder o nosso capital, não dá para a gente fazer mais nada, simplesmente a gente está fora do mercado. Então, a gente trabalha com gerenciamento de 5%, seria o quê? Seria o risco que a gente está assumindo. Arredondando isso daqui para R$100 mil. O que significa isso daí? Significa que de R$100 mil eu vou colocar R$5 mil como risco. Ou seja, se eu tiver 100% com a minha carteira cheia, ou compro ou vendo, não importa, mas eu tiver com 100% do meu capital alocado, tiver com 100 mil comprometidos, nessas operações, o meu limite de perda ele vai estar definido em quanto? Em R$5 mil. Ou seja, se todas aquelas operações que eu abri derem stop ou stop loss, o que vai acontecer? Eu vou perder R$5 mil, né? De 100 mil vai cair para 95 mil, mas eu ainda tenho 95% do meu capital preservado para começar tudo de novo, né? Aí seriam 5% dos 95 e assim por diante. Quer dizer, trabalhando dessa forma, né, eu estou conseguindo, ao longo do tempo, preservar o meu capital. Para realmente perder tudo que eu tenho, eu teria que fazer um monte de besteira, ser muito ruim mesmo, né? Tudo que eu passar, errar as operações, para realmente ali esse capital ser diluído. É algo extremamente bem pouco provável que isso aconteça trabalhando dessa forma. Então, isso seria esse gerenciamento de risco de 5%. Como eu falei aqui, a gente trabalha aqui com as duas pontas, né? Tanto na compra quanto na venda. Né? Se o mercado está subindo, a gente vai concentrar as operações na compra, e se está caindo, na venda. Nesse momento aqui, a gente tem ambos os tipos de operações, posições compradas e posições vendidas. E para simular uma condição idêntica ao mercado, as mesmas margens que são puxadas ali para as posições vendidas, a gente também está chamando aqui nessa parte. Aqui cabe um pequeno parênteses para explicar um pouquinho melhor para vocês essa parte aqui de margens, né, no caso de trabalhar na ponta de venda. Como é que a gente trabalha dessa forma na venda, né, vendendo primeiro e recomprando depois? Bom, a BMF-Bovespa, ela tem um mecanismo chamado BTC, onde ela aproxima doadores, que seriam aquelas pessoas que têm os papéis, mas por algum motivo não têm interesse em desfazer posição, e
os tomadores são aquelas pessoas, né, antevendo aí uma situação aí de correção, de queda do mercado, querem aproveitar aquele momento e tem interesse em alugar esses papéis. Bom, através desse mecanismo, desse BTC, é aproximado aí as duas partes, né, doadores e tomadores, e é feito o aluguel. Normalmente aí as taxas, de modo geral, são taxas bastante pequenas e são taxas anuais. E vocês só pagam se trabalharem na venda pelo período aí que vocês permanecerem com o papel. E cada papel especificamente, a Bovespa aí, ela determina aí uma margem a mais de segurança, né, para prevenir aí as oscilações do mercado. Então ela coloca um percentual a mais, né, que ela vai tomar como garantia para não ter risco para nenhuma das partes. Em média aí a gente tem esses percentuais aí, o que a gente chama de ágio em cima de cada papel, oscilando aí 20%, 25%, um ou outro papel às vezes é um pouquinho mais, né? Mas é um financeiro que a Bovespa retém para que você possa alugar aquele determinado papel. Só que também quando vocês alugam um determinado ativo, automaticamente vocês vão o quê? Vão receber aquele ativo na custódia de vocês, que vocês podem vendê-lo aí no instante seguinte. E vocês podem jogar o financeiro desse mesmo ativo lá como garantia. Então, na prática, se tem um determinado papel que ele chama, por exemplo, 25% de ágio, vocês só precisam ter na conta de vocês esses 25% para complementar a margem. Por quê? Porque o financeiro do ativo em si, ele já veio quando vocês tomaram o aluguel. E essa margem aqui, ela fica retida lá com a Bovespa, enquanto vocês permanecerem com o aluguel aberto. Bom, como que se comporta essa chamada de margem? Vocês apostaram na venda. Vendi hoje. No dia seguinte o papel caiu mais. A operação foi na direção de vocês, então a Bovespa vai fazer uma devolução de margem porque o papel caiu. Digamos que o papel suba no outro dia. Então aí nesse caso vai ter uma chamada de margem. Ele vai buscar um pouquinho mais de financeiro para compor aquela garantia. Então essas margens ou vão sendo devolvidas ou vão sendo chamadas. Para não ficar atualizando isso daqui todos os dias, eu já considero na minha carteira a chamada de margem máxima. Qual que seria a chamada de margem máxima? Eu vendi hoje e a operação ali ela deu stop, ou seja, eu vou ter que recomprar no meu preço de stop, que seria a chamada de margem máxima. Então eu calculo da cotação do papel pelo valor de stop e aplico lá aquele percentual de 20%, de 25%, dependendo do papel, né? Isso daqui, para cada papel no site da BMF Bovespa, vocês têm essas margens requeridas, né? E já reserva aqui desse capital total aqui da minha carteira, na condição pior, né? Essa margem em financeiro, que nesse meu gráfico aqui, ela está simbolizada, vamos ver, nessa cor aqui azul claro. Então isso daqui é o que está comprometido em margem, né, do meu financeiro que eu não posso utilizar, que está lá retido com a BMF Bovespa. Só que como essa margem também está comprometida, eu preciso ter o financeiro, né? E com isso daqui eu não posso contar, enquanto eu tiver com papel alugado. E eu vou ter que zerar a minha operação. E como é que eu vou fazer para zerar aquela venda que eu fiz, no caso a recompra? Eu vou ter que ter um financeiro também para poder permitir essa minha recompra. Então, mesmo a Bovespa não retendo, quer dizer, mesmo a Bovespa retendo essa margem, eu retenho do meu capital uma margem a mais para poder fazer essa recompra. Só que, claro, eu não vou colocar ágio porque é o financeiro que eu preciso para recomprar. E qual que seria o financeiro máximo que eu vou precisar para recomprar uma venda? Seria o quê? Seria naquela condição de stop, né, stop loss mesmo, né? Eu vou pegar essa cotação do stop, vezes a quantidade de papéis que eu aluguei, é aquele financeiro que eu preciso para zerar a minha compra financeiro máximo. Se tudo der certo, é claro que eu não vou usar todo esse montante. Mas, se a operação der stop, eu vou precisar desse financeiro máximo na cotação do preço de stop. Então, esse verdinho aqui é o bloqueio
que eu preciso, né, para poder zerar aquela minha operação se eventualmente não der certo. Por isso que esse verde é menor do que o azul, porque aqui tem o ágio que a Bovespa cobra como segurança, e aqui é apenas o financeiro que eu preciso para zerar a minha venda. Então é esse bloqueio que eu estou marcando aqui nesse próximo item aqui, bloqueio financeiro, né? Para poder zerar a operação. E aqui tem uma nota também referente a proventos, que seria o quê? É comum, aí pode acontecer de um ou outro papel que vocês alugaram, por exemplo, verificar esses proventos. O que seriam esses proventos? Ex-dividendos, ex-juros sobre capital próprio e assim por diante. Quando a gente está alugando o papel e esse papel ficou ex-proventos, o que acontece? Você já sabe que os proventos são descontados do preço do ativo. Então, aquele ganho, efetivamente, a gente não teve. Só que esses proventos, eles são devidos para quem? Para o dono do papel. No caso, o doador. A gente fica devendo esse financeiro aí para o doador. Então, o que eu faço aqui? Eu considero, no caso, se tiver algum evento de provento, eu também considero um bloqueio, né? E esse bloqueio ele vai ficar retido até que data? Até a data que foi definida para que a empresa que distribui os proventos ela faça esse pagamento. E essa margem também vai ficar retida com a Bovespa até essa data. Ou seja, se eu aluguei um papel e no meio do caminho esse papel ele ficou ex-dividendos, ex-juros sobre capital próprio, uma parte aí da minha margem vai ficar retida lá na BMF Bovespa para garantir aquele pagamento quando ele for pago lá para o investidor. Então, eu considero também na mesma condição, nessa situação, até a data do pagamento. Esse é um pequeno complicador que pode aparecer, mas se ele aparecer, a gente está considerando também. Depois a gente tem aqui, de todo esse bloqueio que a gente está fazendo no caso dos aluguéis, quando que a gente teria a liberação desse bloqueio? Eu encerrei a minha operação hoje, por exemplo. Então, o que eu fiz aqui? A operação deu certo, eu recomprei, ou não deu certo, paciência, eu estopei. Fiz o encerramento da operação hoje. Eu posso devolver, encerrar o meu aluguel hoje mesmo? Não, não posso. Eu tenho que esperar a liquidação financeira para fazer o encerramento desse aluguel. E quando que ocorre essa liquidação financeira? Somente em D+3. Quando eu alugo, eu já recebo o papel totalmente desimpedido, liquidado financeiramente. Então, a condição para eu poder encerrar o aluguel, também eu tenho que esperar a liquidação financeira. Então, se eu encerrei minha operação hoje, eu só posso solicitar o encerramento do aluguel em D+3. E a margem volta nesse D+3? Também não. Quando eu encerro o aluguel, aí eu faço a solicitação da devolução da margem e ela volta no dia seguinte. Por isso que eu tenho aqui um delay aqui depois que eu encerrei o aluguel de D+4, quer dizer, aproximadamente quase uma semana, para poder recuperar aquele financeiro. Seria essa parte azulzinha aqui, que fica retido lá com a BMF Bovespa. Bom, e para não complicar mais ainda nessa planilha, né, sempre aqui os valores são sem emolumentos, né, corretagem, aluguel e tributação. Então, estou considerando todas as condições de financeiro, mas sem entrar com essa parte aqui, para não ficar uma planilha extremamente complexa. Bom, aí a gente tem alguns critérios para definir essa quantidade de ações que a gente vai fazer a alocação, tanto na compra quanto na venda. Eu defini o seguinte critério: se o ativo que eu escolhi pertencer à carteira teórica do IBOV, eu estou atribuindo peso 2 para ele. E se não pertencer, peso 1. Por que peso 2 e peso 1? Foi um critério que eu utilizei, né? Normalmente os ativos que pertencem à carteira teórica do IBOV têm uma liquidez melhor do que aqueles que não pertencem. Então, por isso que eu coloquei aí peso 2 e peso 1. Mas vocês poderiam aí atribuir qualquer critério aí que vocês queiram, né? Então, na minha carteira, eu estou utilizando esse critério que eu defini. Aí eu tenho uma condição aqui que eu chamei aqui de stop breaker. O que seria esse stop breaker? Eu tenho aqui o quê? Um gerenciamento de risco de 5% e
uma quantidade máxima de papéis que eu posso ter na minha carteira, independentemente de ser compra ou venda. Se todos os papéis pertencerem à carteira teórica do IBOV, um máximo de 8. E se nenhum pertencer, um máximo de 16. Como na prática a gente tem um misto aí entre ativos que pertencem à carteira e ativos que não pertencem, a gente vai ter sempre um mix aí entre 8 até 16 ativos. Então, o que seria esse meu stop breaker? Por exemplo, eu tenho financeiro para entrar com mais alguma compra ou mais alguma venda. Porém, eu já estou no limite aqui de 16 ativos. Não posso mais entrar com nenhuma operação nova enquanto eu não encerrar alguma operação que esteja em aberto. Por quê? Porque ele atingiu o critério máximo de quantidade. Então, eu não posso abrir, independentemente de ter saldo em caixa, eu não posso abrir mais de uma posição enquanto não reduzir essa quantidade. Um outro critério também é do risco. Se todas as minhas operações que estão abertas já estão consumindo aqui os 5%, mas por algum motivo ali ainda tenho caixa na carteira, posso entrar com mais alguma operação? Também não posso. E por que eu não posso? Porque se eu entrar com mais alguma operação, meu limite de risco de 5% ele vai subir, vai aumentar alguma coisa a mais. Então eu não posso extrapolar esse risco, esse limite de perda que eu defini aqui no caso de 5%. Então foi a condição que eu coloquei aqui, stop breaker, né, por quantidade ou por risco. Aí depois a gente tem o quê? Algumas regras para quê? Eu tenho aqui, gosto de colocar uma postura dinâmica nas minhas operações, por quê? Porque a gente já tem percebido aí de um bom tempo, né, que são poucas as operações que conseguem cumprir integralmente aquele script inicial que a gente passa. Vocês já devem estar habituados ali, através, por exemplo, do Operando com Você, sai uma operação de compra, uma operação de venda, etc. Né? Tem o ponto de entrada, o objetivo e o stop. São poucas as operações que elas conseguem cumprir aí fielmente o script, né? Chegar lá bonitinho lá no objetivo, ou se não der certo aí, eventualmente aí bater no stop. Por que são poucas aí que tem cumprido aí esse script? Porque o nosso mercado aí, já desde o final do subprime, né, de final de 2009, 2010, ele está muito difícil da gente trabalhar. Ele não tem pego mais uma tendência consistente, como aconteceu aí de 2002, 2003 até a época do subprime, que praticamente qualquer coisa que você comprava só subia, né? Estava com uma tendência muito forte e alta. O nosso mercado aí ele está com uma leve tendência de baixa, alguns momentos aí entra até em tendência de alta, né? Mas nada muito consistente, muito duradouro. O mercado nosso ainda está muito bipolar. Então, muitas vezes operações que começam bem, no meio do caminho muda de direção, né? E aí depois começa a voltar. E se a gente não fizer nada e simplesmente ficar de braços cruzados, né, o que acaba acontecendo? Como o risco que a gente assume é sempre menor do que o objetivo que a gente está querendo alcançar, acaba pegando, aí acaba estopando a operação. Então, eu gosto de ter um critério aí dinâmico, né, para ir revendo aí as minhas operações conforme elas vão se desenvolvendo. E aí eu tenho duas regras para mexer nesses stops. O Operando com Você, ele não mexe. Então, quem quer seguir essas alterações, se estiver eventualmente seguindo um alvo programado ou um Operando com Você, tem que cancelar esse Operando com Você e abrir uma outra ordem stop manual. Então, o que eu faço aqui? Na parte do stop, né, que eu vou protegendo a operação. Toda vez que uma operação ela avançar 2,5% em relação ao preço de fechamento, eu pego o meu stop e levo lá para o break-even, lá para o 0 a 0. A partir daí eu vou deixando sempre essa folga de 2,5% ali para o mercado, eventualmente alguma eventual correção, e vou lá subindo aí o stop, né? Melhorando aí nesse caso já na zona de lucro. Ou uma outra condição, inversão de movimento. Aqui eu não necessariamente olho se a operação já está no gain ou no loss. A operação começou a se desenvolver. De repente era uma operação de compra, deixou um sinal
de topo. Eu vou ficar inerte aí, já tem uma sinalização negativa que o movimento vai mudar de direção, vou ficar ali de braços cruzados? Também não. Então, nesse caso, aí, sinalizou inversão de movimento, a partir do sinal, deixa uma folga de 0,1% e modifico o meu stop. Atualmente, aí são os dois critérios que eu tenho aqui para mudança de stop. A regra dos 2,5% ou essa folga aqui de 0,1%. Pessoal, deixa eu só voltar um pouquinho na outra sala. Acredito que mais pessoas possam ter entrado lá no outro link que não está funcionando, só para passar aqui o link aqui da palestra que já está rolando aqui nesse canal, né? E para quem está, o Genildo parece que está com um pouco de dificuldade de recepção, que está cortando um pouquinho o som, não se preocupe, Genildo, porque a palestra está sendo gravada, né? Se eventualmente aqui você tiver um pouquinho de dificuldade, depois aí você vai ter como rever, né? Só um segundinho, deixa eu voltar lá na sala principal e passar um aviso para o pessoal. Estou só colocando o aviso lá. Maravilha, coloquei o aviso lá para o pessoal. Realmente tem bastante gente lá na outra sala, né? E como o chat ele vai sendo rolado, aquele aviso acaba ficando para trás e as pessoas acabam ficando desavisadas. Deixa eu dar uma passada rápida para vocês, antes da gente entrar aqui na parte do Day Trade, como é que a gente faz esse cálculo de quantidade, que é importante vocês saberem também, né? Caso eventualmente, não necessariamente, às vezes pode ter alguém que queira pegar apenas a ideia da carteira, né? Mas não seguir exatamente como ela está. Então, como é que a gente faz esse cálculo de quantidades? Nesse momento, eu estou de olho na compra com a VEG. O ativo aqui é VEG3. Como é que a gente faz o cálculo de quantidade? Vocês se lembram que eu defini aqui um limite de perda na máxima para cada operação de R$5.000. Bom, se é uma operação de compra, como é que eu vou fazer esse cálculo aqui? A entrada está em quanto? 17,90, o stop loss está em 16,87. Quanto que é 17,90 menos 16,87? 17,90, opa, menos 16,87. Dá R$1,03. Eu tenho, vocês se lembram que eu comentei com vocês, se pertencer à carteira teórica do Ibov, é peso 2, se não pertencer, peso 1. A VEG eu já sei que ela não pertence à carteira teórica do Ibov, então é peso 1. Se é peso 1, eu posso ter o quê? Um máximo de 16 ativos. Quando é peso 2, um máximo de 8. Então, eu vou pegar esses R$5.000 e vou alocar numa única operação. Então, eu vou ter aqui 5.000 dividido por 16. Cada operação que eu abrir com um ativo que não pertence à carteira teórica do Ibov, o meu prejuízo máximo vai ser de R$312,50. E se pertencer à carteira teórica do Ibov, vai ser esse 5.000 dividido por 8. Tá, 312,50. Muito bem. Se eu comprar a VEG por R$17,90 e vender por R$16,87, eu estou perdendo R$1,03, né, para cada ação. Como eu só consigo comprar de 100 em 100, então 100 vezes isso daqui daria 103. Mas eu posso perder aqui o máximo de 312,50. Então, posso comprar eventualmente
aqui, para 100 papéis, eu perderia 103. Para 200 papéis, para 300 papéis. Então, seria o quê? O dobro disso daqui, né? Vezes 2. E aqui, isso daqui, vezes 3. R$309. Por isso que eu cheguei nessa quantidade aqui máxima de 300 papéis que eu posso comprar com a VEG. Por quê? Se eu comprar 300 papéis e essa operação 10 stop loss, eu não posso perder mais do que R$312,50. Aqui no caso, claro, como eu estou trabalhando de 100 em 100, sem considerar o fracionário, então eu teria uma perda máxima de R$309. Então essas quantidades que são colocadas lá naquela seção Fique de Olho, só mostrar para vocês aqui, aqui está a página da carteira direcional, lá no site da Rico. Fica dentro lá de análise de mercado. Aí tem uma seção aqui chamada Fique de Olho, que são os ativos aí que a gente vai fazer alocação na carteira direcional, se forem alocados. Por que eu tenho aqui uma quantidade máxima de 300? Saiu daquela quantia que eu acabei de mostrar para vocês. E por que quantidade máxima e não simplesmente quantidade? Muitas vezes eu não consigo, né, se eu já estou com a minha carteira quase cheia, muitas vezes eu não consigo alocar exatamente a quantidade que o meu limite de risco me permite. Por quê? Porque eu não tenho financeiro para fazer aquela alocação total. Então eu coloco sempre quantidade máxima, nem sempre eu vou conseguir comprar ou vender aquela quantidade total. Maravilha aqui. Então vamos em frente aqui, mais pessoas presentes, né? Acredito que pegaram o retorno ali do outro link que infelizmente está quebrado, né? Eu já sei que muitas pessoas vão acabar ficando em off dessa palestra, mas eu vou procurar depois passar o link da gravação para todo mundo, para que possam rever depois. Então na parte de swing trade, pessoal, seria isso daqui, compra ou venda. Nesse critério, né? Nesse momento, o que a gente tem de operações abertas na carteira direcional? Duas compras, uma com BR Foods e outra com Mills, e na venda a gente tem Petrobras, Banco do Brasil e Usiminas. Está mesclado aqui um pouquinho de compra e um pouquinho de venda. As operações de venda estão ali com aquele critério, ali, com aquela chamada de margem, né, daquilo que eu mostrei para vocês, né, e compra não tem chamada de margem nenhuma. E para efeito também informativo, né, algumas vendas, essas vendas aqui acabaram aqui não dando muito certo, né, mas, por exemplo, uma venda que a gente encerrou ontem, hoje é terça-feira, foi ontem, com aquela subida forte do mercado. Estávamos vendidos em Vale 5, deu stop loss, né, e a gente só vai ter a liberação do bloqueio no dia 9 de junho de 2015. A venda foi encerrada ontem, e a gente só vai reaver esse financeiro lá no dia 9, né, que é justamente quando esperar passar aí esse B mais 4, né, para a gente ter de volta aí o nosso financeiro. Bom, muito bem. Ontem foi terça-feira, exatamente. Quarta hoje um dia, sexta-feira 2 dias, depois segunda e terça, somente na terça-feira que a gente vai poder rever a margem desses dois ativos para poder reutilizar o financeiro. Aí agora vamos aqui à segunda parte aqui da palestra, falar sobre as operações de day trade. Esse ano, pessoal, eu comecei o quê? Comecei a mesclar, né, porque tá mais, por incrível que pareça, está mais fácil a gente ganhar dinheiro no day trade do que no swing trade ultimamente, justamente por nós não termos aí uma tendência mais consistente. Né? Quando pega uma tendência de alta ou de baixa, essa tendência aí não se mostra aí muito duradoura. E a pior coisa que tem é quando a gente tem o quê? Mudança de direção. Por quê? Que aí começa a pipocar aí um monte de stops, né? Até a gente conseguir alinhar as operações novamente, leva um certo tempo. Aí a hora que a gente começa a alinhar, começa a ter algum retorno positivo, o mercado muda de direção novamente, aí vai tudo de novo ali, aquela quantidade grande de stops até a gente conseguir mudar de direção novamente. Então, realmente, para swing, a gente já está com alguma dificuldade para conseguir bons retornos aí com essas operações de swing trade, mas de qualquer forma a gente vai procurando trabalhar as operações de acordo com a sinalização que o mercado vai mostrando.
Agora, no Day Trade, não. O Day Trade é muito mais fácil. Por quê? Porque aí a gente vai de acordo com o humor do mercado. Ontem foi um dia o quê? Foi um dia muito positivo ali. O mercado ele amanheceu aí de bom humor, né? Deu aquela alta fortíssima ali. Então foi um dia aí, praticamente aí, concentrando as operações na compra, né? Foi um dia de bons resultados nesse sentido. Já hoje a gente imaginava que ele iria dar continuidade àquele movimento de alta que ele iniciou ontem, né? E ele se comportou na contramão, foi um dia negativo. Então hoje favoreceu as operações de venda. Então no day trade fica fácil. O mercado está de bom humor, vamos trabalhar no sentido de compra. Está de mau humor, vamos trabalhar no sentido de venda. Então é fácil a gente encontrar uma direção mais clara. Agora no swing fica complicado, né? Um dia de alta, outro dia de baixo, depois sobe de novo, depois cai de novo, aí realmente fica difícil a gente conseguir uma direção mais consistente. E a gente tem conseguido aí excelentes resultados com essas operações de day trade. E por incrível que pareça, o day trade aqui ele representa apenas 1% do capital total da carteira. Como eu mostrei para vocês, ela trabalha com 100 mil reais, apenas 1% desses 100 mil que a gente está usando no day trade. No caso aqui, R$1.000. E o que eu estou fazendo no day trade aí, que ele está dando aí uma bela turbinada aí na nossa carteira? Eu estou trabalhando com o mini índice, né, que não preciso nem dizer para vocês que ele está sendo a vedete, né, do ano, aí já tem um bom tempo aí que o pessoal aí gosta bastante aí do mini índice, principalmente por quê? Porque ele é um tipo de contrato que requer um capital ínfimo para operar, né, a partir de R$200 você já consegue no day trade operar um mini contrato, não precisa se envolver com aluguel, mesmo quem quiser trabalhar no sentido de posição. Por quê? Porque os contratos futuros, eles trabalham com ajuste diário, por isso que a gente precisa daquela margem, né, que fica lá na BMF. Então, todo dia é feito um acerto entre as contrapartes, compradores e vendedores, né, para não deixar nenhuma pendência para o dia seguinte. Quem acertou um lado recebe aquele crédito e quem errou vai ser retirado da margem para passar para o lado que acertou. Então, por isso que tem aquele ajuste diário no final do dia. E é um capital, como eu falei para vocês, muito pequeno. E como eu tenho R$1.000 disponíveis, né, para trabalhar com day trade, e eu estou operando o mini índice, eu consigo trabalhar com 5 contratos. Cada ponto do mini ele vale 20 centavos, como eu estou trabalhando com 5 contratos, ou seja, se eu acerto um ponto, eu estou ganhando R$1. Se eu acertei 100 pontos, eu estou ganhando R$100. Porque eu estou trabalhando aqui, no caso, com 5 contratos. Bom, e como é que são feitas essas indicações das operações com o mini índice? As operações de swing ficam fáceis, né, pessoal? Tem aquela seção Fique de Olho que eu mostrei para vocês. É só vocês darem uma olhada todo dia lá no site, na página da carteira direcional, vai ter lá o Fique de Olho e vocês vão ver o que a gente está visualizando em operações de swing. E eu também passo o relatório que eu preparo todos os dias chamado Call, né? Eu coloco também sempre aquele Fique de Olho. Só que eventualmente pode, no decorrer do dia, ser acrescentado algum outro ativo. Por isso é interessante que vocês também, ao longo do dia, deem uma olhadinha lá nessa seção Fique de Olho da carteira direcional. Agora, o day trade, como é que ele é feito? A primeira indicação, ela é feita por esse relatório mesmo, que eu faço todos os dias, né? Aliás, deixa eu já mostrar para vocês como é que é passada essa primeira indicação. Deixa eu pegar aqui. Está aqui. Então, esse é o relatório que já tem validade aqui para o dia 5, né? O relatório de sexta-feira. E lá no finalzinho dele, tem o quê? Tem 2 estudos que eu faço. Um para o mini índice, que ele entra na carteira direcional, e outro que eu faço também para o mini dólar. Por enquanto, eu estou fazendo day trade apenas com o mini índice, mas de qualquer forma eu faço sempre um estudo prévio de ambos, né? Mini índice e mini dólar. No caso do mini, deixa eu até pegar aqui a minha plataforma gráfica, que aí a gente vai conseguir visualizar isso daqui tamanho um pouquinho maior.
Mas, de qualquer forma, a descrição aqui, futuro não correspondeu à expectativa de alta deixada na sessão anterior, que foi o dia de hoje, né? E inverteu sinalização. No gráfico intradiário, reverteu tendência de alta para baixa, que está bem claro aqui que ele mudou de direção, né? E eu estou visualizando uma venda abaixo desse ponto, aqui o objetivo e o stop. Deixa eu pegar esse estudo por aqui. WIN M15. Então, o que a gente tem aqui? Aqui é o gráfico intradiário, né, que o foco aqui é no day trade. Ele virou aqui, reverteu tendência de alta para baixa, né? No finalzinho, ele fez essa pequena congestão entre 53.620 até 53.780. Rompendo por baixo, né? Ou seja, dando continuidade a essa tendência de baixa que ele iniciou. Então, daria uma nova venda aqui abaixo de 53.620. Eu estou trabalhando com esse objetivo de queda 53.380 e o stop loss inicial aqui em 53.800, um pouquinho acima dessa resistência de 53.780. Então, a primeira indicação de operação com mini índice, ele vem através desse estudo que eu faço todos os dias nesse relatório call. E na sequência, depois vem através do fórum, que é o que eu toco aí todos os dias, né, de segunda a sexta durante o pregão. Então, as demais indicações, vocês vão entrar aqui no fórum da corretora. E aqui tudo que a gente trata com relação a discussões técnicas, análise de ativos, notícias relacionadas ao mercado, enfim, tudo que tiver a ver com o mercado financeiro, né, day trade, swing trade, posição, qualquer tipo de discussão, buy and hold, long and short, opções, enfim, qualquer coisa, o fórum ele é aberto justamente para esses tipos de discussão. Para quem tem interesse apenas no mini, eu peço sempre para o pessoal, quando abrir o post, colocar aqui no tópico esse código aqui, WIN M15. Por quê? Para facilitar a localização dos posts através desse campo aqui chamado busca. Porque se vocês digitarem alguma coisa diferente aqui, quem entrar um pouco mais tarde ali no fórum, não vai localizar, de repente, se tem alguma operação em andamento e vai ficar de fora. Então, independentemente do horário que vocês entrarem, colocando aqui o WIN M15, ele vai filtrar aqui tudo que foi discutido aí com o mini, né, que é um estudo aqui uma operação que eu fiz com ele, né? Vamos até abrir aqui só para vocês, só para visualizar. Aqui uma operação de venda, né? Eu fiz essa venda aqui no dia de hoje, ela entrou como uma das operações lá da carteira. Então, tudo que foi discutido e operações abertas vão estar aqui. Então, fica fácil de vocês localizarem, independentemente dos outros posts. Por isso que eu peço sempre para o pessoal padronizar no título, colocar aqui o WIN M15. M15 que é a série que a gente está tocando agora até o dia 17 de junho. Depois vai para a série, eu acho que a série, ele é bimestral, talvez vai para a série O, ou precisaria ver qual que é a próxima série que ele vai seguir. Mas não vai ser a série N, porque ele vai pular mais uma série que ele tem vencimento bimestral. Aí a gente muda novamente no título do post, de acordo com a série que estiver seguindo. Então, isso daqui facilita bastante para que vocês consigam localizar esses calls. Então, vamos voltar aqui. Então, indicações pelo fórum ou call diário. E aqui eu coloco um limitador de tempo para encerrar qualquer operação aberta. No máximo, 15 minutos antes do final da sessão. O mini ele é negociado até às 18 horas. Então, a gente coloca um limite máximo até 17h45. Por que esse limite de 15 minutos antes? Porque a gente está trabalhando aqui com aquelas boletas de day trade. E no day trade, se a gente não fizer nada, até 10 minutos antes de encerrar o pregão, tem um robô ali que trava a operação e aí vai ser encerrado lá no leilão de fechamento. Então, para evitar essa intervenção do robô, eu já deixo uma tolerânciazinha a mais de 5 minutos, no caso, 15 minutos antes de encerrar o pregão, para qualquer operação aberta que tiver, independente do resultado, 17h45 no máximo, eu estou encerrando qualquer operação que esteja em aberto. Os estudos eu faço sempre pelo gráfico de 15 minutos, né? Eu sei que tem gente que trabalha com minuto, scalper, com outros tempos gráficos.
Eu, especificamente, eu me identifiquei bastante aqui com esse gráfico de 15 minutos, então faço meus estudos sempre pelo 15 minutos. Eu uso 5 também, em algumas condições que eu vou mostrar para vocês, mas os estudos em si, sempre pelo gráfico de 15 minutos. Em relação de risco, preferencialmente de 1 para 1 em diante. Eu coloco preferencialmente, mas não necessariamente só vai entrar nessa condição. Se eu visualizar alguma operação que eu enxergo que tem o potencial de se desenvolver, eu passo assim mesmo com uma relação um pouco desfavorável, até porque a gente tem mecanismos aí de proteger o trade bem rapidamente. Depois, isso daqui, critério, tanto o mini índice quanto o mini dólar, ele começa a negociar sempre às 9 da manhã. E é bastante comum a gente ter aberturas com gap. Agora, a gente faz sempre um estudo prévio, né, determinando os pontos, né, de entrada ou na compra ou na venda. Se tiver uma abertura que ele já entre dentro daquela zona de entrada, se eu estiver visualizando uma operação de compra a partir de determinado valor, e ele já entrou dentro dessa zona de compra, ou uma operação de venda, e ele abriu dentro dessa zona de venda, o que eu vou fazer para entrar na operação? Antigamente eu entrava de bate-pronto na abertura, mas a gente está sempre refinando essa metodologia. Hoje, se abriu um gap, não é gap qualquer, é um gap dentro da zona de entrada. Por exemplo, aqui eu estou visualizando uma venda abaixo de 53.620. Digamos que ele abra amanhã, na sexta-feira, ele abra, por exemplo, em 53.500 pontos. Eu vou entrar de bate-pronto? Então, isso que mudou. Agora, se ele abrir aqui, por exemplo, com gap, mas ainda acima dos 53.620, eu não vou considerar como gap. Por quê? Porque ele não abriu dentro da zona de entrada. Então, o gap que eu estou falando, ele abriu, se eu estou visualizando venda, em algum ponto aqui dentro dessa zona de venda, se fosse compra, em algum ponto dentro da zona de compra. Então, o que eu vou fazer nessas situações? Eu vou esperar passar 5 minutos. Ou seja, o pregão abriu 9 horas, eu vou esperar até 9h05. E aí eu vou fazer uma medição. Se no ponto que ele estiver, ainda tiver pelo menos 50% do objetivo a cumprir, ok, eu sigo em frente e eu vou entrar no ponto que ele estiver. Se tiver menos do que isso de alvo a cumprir, ou seja, ele já está mais para perto do alvo do que e muito afastado da entrada, eu deixo passar aquela oportunidade e vamos correr aí para uma próxima chance, né? Então, se ele tiver pelo menos 50% de objetivo a cumprir, eu entro no ponto que ele estiver depois de 5 minutos. Se tiver menos que isso, esquece, vamos para a próxima operação. Aí eu tenho aqui meu critério de mudança de stops, isso daqui é bastante importante que vocês entendam, né? Quem estiver seguindo as operações, que o fórum, como ele é muito dinâmico, eu não consigo ir dando o passo a passo de cada operação. Eu faço aquele estudo, né, das oportunidades de compra ou de venda, coloco lá no fórum e eu continuo aí analisando os ativos que o pessoal me pede, atualizando os meus relatórios e fazendo um monte de outras coisas. Então, não consigo ficar passando aí cada mexida de stop, como é que está o stop daquela entrada, assim por diante. Por isso que eu tenho um monte de regras aqui. É importante que vocês entendam essas regras, para a partir do momento que vocês entrarem na operação, vocês saberem também modificar os stops conforme esse setup que eu estou seguindo, que é um setup também que a gente está revendo aí ele periodicamente. Eu acredito aí que da última palestra para cá, a gente já teve aí mais alterações. Então vamos lá. Só mais uma colocação do Lex. Eu podia sugerir para o pessoal de TI da Rico para fazer busca também por nome dos forenses. Eu acho que tem esse critério também, Lex. No campo de busca, deixa eu só confirmar aqui. Vamos voltar lá. Busca. Não sei se ele está funcionando, porque esse campo de busca ele tem algumas restrições. Eu colocaria aqui busca, ordenar mais recentes, por horário, por usuário. Não, na realidade não é busca por usuário, é busca somente, está certo. Eu coloco aqui, deixa eu só ver uma coisa aqui. Vamos ver
Evandro aqui, o que ele me traria? Eu nunca pesquisei dessa forma, mas vamos ver aqui se ele vai obedecer ou não. Bom, Evandro, na realidade, ele vai aparecer em quase todos porque eu costumo responder os posts, né? Mas vou colocar até você mesmo, Lex. Vamos ver o que ele vai mostrar aqui no campo de busca. Realmente, por nome aqui, ele não está fazendo mesmo. É interessante mesmo essa colocação, né? Para a gente ter mais um mecanismo de filtro. Vou passar a sua sugestão lá para o pessoal de TI. Vamos ver se a gente consegue mexer nessa parte aqui, acrescentar mais esse refinamento aqui do campo de busca. Bom, vamos seguir aqui, então, movimentação de stops. Entradas com avanço superior a 50 pontos, que seria o quê? Seria essa situação do gap, né? Porque a gente sempre programa as entradas ali. Por exemplo, entrada abaixo de 53.620. Seria a partir de quanto? 620 menos 50 vai dar 53.570 pontos. Então, a gente sempre deixa essa folguinha de 50 pontos em qualquer entrada. Agora, se abrir com gap, se eu entrei com gap, por exemplo, então, avanço superior a 50 pontos, como é que vai ficar o meu stop? Eu vou manter aquele stop do estudo original? Nesse caso, não. O que eu vou fazer? Eu vou esperar fechar o candle de 15 minutos, esse primeiro candle, né? E vou deixar, se for uma operação de venda, 50 pontos acima da máxima, se for uma operação de compra, 50 pontos abaixo da mínima. Esse é o meu critério para o meu stop inicial nessa entrada com gap. Outra regra, aqui vamos considerar que a entrada normal. A operação deu start, avançou 90 pontos, já estou com 90 pontos de lucro, mas o candle ainda não fechou. Então o que eu vou fazer? Enquanto o candle estiver aberto, eu levo o meu stop lá para o 0 a 0. Depois que esse candle fechou, aí o que eu vou fazer? Ele fechou aqui 50 pontos ou mais de lucro, eu deixo o stop aqui 50 pontos da zona de lucro e vamos que vamos aí, seguindo em frente, pelo menos aí qualquer coisa se voltar, eu já garanto 50 pontinhos na minha operação. E depois, os próximos stops, eu vou acompanhando cada candle de 15 minutos, né, e deixando sempre uma folga de 50 pontos sobre a mínima ou sobre a máxima, dependendo do sentido da operação. Sempre aquela folga de 50 pontos. Aí, em um determinado momento, ele sinalizou mudança de direção. Eu estou comprado, ele sinalizou topo, eu estou vendido, ele sinalizou fundo. Deixou aquele sinal de topo ou de fundo, eu vou mudar novamente o meu stop, né? Aqui é independentemente de lucro ou prejuízo. Ele sinalizou mudança de direção, eu vou deixar também aquela folga de 50 pontos a partir do sinal. E nesse caso, pessoal, se a gente tiver aqui também, principalmente na parte de lucro, vale também apertar o stop aqui pelos 5 minutos. A ideia aqui seria o quê? Seria tentar defender aí a operação da melhor forma possível, né? Ultimamente, principalmente, o que a gente tem levado de violino não é brincadeira, né? Então, na prática, como é que eu tô, como é que se diz? Não, essa aqui é uma outra regra aqui, que está na sequência. Tá, inversão de movimento. Então, stop ajustados com folga de 50 pontos a partir do sinal, né? E como ele está sinalizando mudar a direção, se quiser também pode apertar aqui, usar o mesmo critério, mas apertar pelo gráfico de 5 minutos. Depois, quando ele estiver quase chegando lá no objetivo que a gente colocou, objetivo de queda, objetivo de alta, tiver a pelo menos 70 pontos do objetivo, aí a gente vai mudar o acompanhamento pelo gráfico de 5 minutos. Para quê? Para tirar aquela sensação do quase, né? Quer dizer, puxa, ele já está bem pertinho lá do objetivo, já chegou a 70 pontos do objetivo. Muitas vezes ele se aproxima e depois começa a se afastar. Então, quando ele já estiver nessa condição de 70 pontos do objetivo, a gente aperta o stop lá pelos 5 minutos para tentar, se não bater no objetivo, pelo menos a gente procurar aí otimizar esse lucro da melhor forma
possível. Aí uma outra condição que muitas vezes acontece, né, faz parte, a gente não deseja, mas está procurando sempre trabalhar com tendência, mas muitas vezes a gente entra na operação, a partir do instante que a gente entrou, o preço ele começa a andar de lado, sobe um pouquinho, depois cai, depois sobe um pouquinho, e ou seja, começa a lateralizar. E alguém me perguntou um tempo atrás, quantos candles precisa para a gente considerar que está de lado? Então, eu estabeleci um critério, no caso, 4 candles no gráfico de 15 minutos, que vai dar aproximadamente aí 1 hora. Quer dizer, começou a lateralizar a partir de 4 candles, a gente sai a mercado, né, porque não adianta insistir numa movimentação sem tendência. Então, se lateralizou depois que vocês entraram, a partir do 4º candle, a recomendação, no caso, saída a mercado. E aqui uma regra nova que eu coloquei, justamente para facilitar aquelas situações que estão bastante comuns, principalmente nesses últimos dias, né, de início de movimento. Uma operação de compra ou de venda, ela começa a se desenvolver, não chegou naqueles 90 pontinhos, né, de lucro, chegou a 70, chegou a 80, e em seguida já começa voltar de novo, né? Então, qual que é a ideia dessa regra aqui, chamada candle seguinte, início de movimento? É mais fácil observar através das cores dos candles. Se começar a formar de outra cor, tanto pelo 15 minutos ou de 5 minutos, apertar, né, o stop ou eventualmente sair zerado. Vamos esperar aí uma próxima oportunidade. Então, para procurar defender esses inícios de operações, né, que eles começam a se desenvolver, mas não chegam aí exatamente naqueles 90 pontos, né, que é onde a gente já começa a trabalhar aí com o stop na zona de lucro, e ele começa a voltar. Isso aí tem acontecido com muita frequência ultimamente, né, e eu senti a necessidade de criar essa regrinha de início, né, para depois que a operação começa a fluir, fica mais fácil, mas pelo menos no início, para a gente já ter uma proteçãozinha inicial. E uma outra regra que eu criei aqui, acho que foi semana passada, se não me engano, foi na segunda-feira, não me lembro exatamente, foi uma operação aqui que eu fiz, que a gente chegou a estar ganhando 250 pontos na operação, mas tinha um objetivo maior, né, não me lembro de quantos pontos que eram, e depois isso daqui acabou voltando, saímos com lucro, mas acabamos saindo com lucro de apenas 50 pontos, se não me engano, aqui por essa regra aqui dos 90 pontos, ou seja, aqueles 250 pontos de avanço, acabou voltando tudo. E eu observei aí que muitas operações que deram grandes esticadas, depois acabavam voltando. Eu falei, e nessas situações, o que a gente faz? Não vamos fazer nada, ficar de braços cruzados, sem mexer no stop, sem nada, e deixar todo esse belo lucro aí ir embora. Então eu criei um critério, né, isso daqui ainda estou avaliando, mas de qualquer forma já está em prática, que seria o seguinte, a partir de 150 pontos de avanço, pelo menos independentemente de todas essas regras aqui acima, independentemente do ponto que o trade estiver, eu vou deixar o meu stop pelo menos a metade dessa pontuação, ou seja, se avançou 150 pontos, independentemente do meu stop, onde ele estiver, se estiver menor, claro, né, eu vou colocar o meu stop com 75 pontos de lucro. Se avançou 200 pontos, 100 pontos de lucro, independentemente dos outros critérios, né? Isso no sentido de melhorar o stop. Se avançou 300 pontos, meu stop vai estar pelo menos com 150 pontos de lucro, ou seja, eu ainda estou deixando a metade aí por conta da volatilidade do mercado. Mas pelo menos aí eu não acho justo, né? Como eu comentei com vocês, uma operação aí que a gente chegou a estar ganhando 250 pontos, sair apenas no final com 50 pontos de lucro. Lucro, claro, a gente tem que comemorar sempre, né? Mas, puxa vida, de 250 pontos, só levei 50, né? Eu poderia ter levado um pouquinho mais. Então, eu achei interessante criar também essa regrinha nova, né? Essa daqui, sim, ela surgiu ou foi na segunda-feira ou na semana passada. Que eu estou chamando aqui de regra dos 150 pontos. Avançou 150 pontos, né? Pelo menos metade desses pontos aí a gente já vai garantir aí, colocar no bolso.
Então seriam essas regrinhas aqui que é bastante importante vocês terem elas aí bem assim diluídas, né? Porque quando as operações surgirem, eu vou colocar aquele estudo de forma aí mais macro, mas a condução aí as mudanças de stops vão ter que ficar a cargo de vocês. É claro, no day trade é atenção total, né? Para quem está eventualmente full time ali na operação, esquece tudo ali, fica concentrado só naquilo lá. Porém, eu tenho que ser aquele famoso bombril, mínima utilidade. Tem que ficar um olho lá na minha operação, né, que eu estou acompanhando ali, vendo aquela movimentação do preço com o gráfico numa tela, e ao mesmo tempo respondendo os outros posts ali que o pessoal vai me perguntando no fórum, e eventualmente fazendo atualizações e outras coisas a mais. Então não consigo, né? Até porque para colocar um post é preciso o quê? Você redigir um texto, digitar, muitas vezes ilustrar com um gráfico, né? E o day trade é muito rápido, a gente não tem tempo de conseguir fazer isso daí exatamente na hora que é necessário. Por isso que eu achei interessante a gente ter esse sistema de regras, e é importante qualquer um que for começar a operar o day trade, que primeiro momento aqui, entenda bem essas regras para saber a hora de sair da operação. E eu percebo aí que o pessoal está tão sintonizado aí, que tem muita gente aí que tem conseguido aí resultados maravilhosos aí no mini, né? Só seguindo essa metodologia, e às vezes até em operações que nem eu cheguei a passar, mas a pessoa já está visualizando aí essa mudança de direção e já está conseguindo também resultados aí muito bons. Então esse é o propósito aí dessas operações de day trade. Então esse ano na carteira a gente tem swing e day trade, por enquanto só com mini índice. Vamos ver se a partir do ano que vem, quem sabe, a gente introduza mais alguém aí para compor esses day trades. Por enquanto foco lá no mini. E para fechar, pessoal, vamos ver como é que a gente está nesse momento, né, com as nossas operações. Aqui é o gráfico de desempenho da nossa carteira ao longo do ano, né, a gente está atravessando aqui entre abril até junho, que o nosso índice está mudando de direção. Então a gente também está com uma dificuldade em conseguir melhorar aqui esse aumento de ganhos, mas de qualquer forma a gente já está com um desempenho muito satisfatório, né? E é aquela condição que eu comentei com vocês, né? A gente não consegue virar de mão de forma instantânea, está em tendência de alta. Começa a mudar de direção, até a gente conseguir alinhar as operações, leva um certo tempo. Os day trades ajudam, mas eles para que a gente consiga ir para cima com tudo, a gente precisa dos dois lados ajudando, né? Tanto day trade quanto swing trade. Enquanto a gente está conseguindo ainda fazer ainda operações razoáveis com day trade, mas por outro lado, nessa mudança de direção, levando uma série de stops, realmente essa parte aí dos swings acaba puxando a gente um pouco mais para baixo. Então fica um pouco difícil a gente contrabalançar as coisas, né, se os swings também não estiverem fluindo bem. Nesse momento específico que a gente está vivenciando, né, que a gente está, agora vamos sair um pouquinho aqui da carteira e falar um pouquinho de momento de mercado, que eu acho importante passar isso para vocês. IBOV. Tirando um pouquinho aqui suportes e resistências. Bom, está bastante claro para vocês, né, que o nosso índice aqui no curto prazo, ele está em tendência de baixa. Mesmo que não seja um grande entendedor de gráfico, né, está bastante fácil perceber que o movimento principal que está predominando aqui no índice Bovespa é um movimento descendente, ou seja, tendência de baixa, zigue-zagues descendentes. Porém, se a gente pegar aqui o gráfico semanal, que é um outro período aqui, onde cada candle desse daqui representa uma semana, a gente percebe que tudo que o índice fez até agora foi o quê? Foi uma grande correção da tendência de alta. Por quê? Porque o movimento principal ainda segue o quê? Segue na direção ascendente, ou seja, tendência de alta. E nesse momento aqui, deixando ainda aqui uma possibilidade de fundo. Então, o que a gente tem nesse momento aqui? Uma briga
entre a tendência de baixa no curto prazo, querendo aqui empurrar o índice para baixo, e no semanal, deixa ele carregar de novo aqui, agora travou aqui. No semanal, ainda tentando o fundo e o índice se mandando para cima. Então tem duas pressões, uma pressão compradora e uma pressão vendedora. Aí, refinando um pouquinho mais isso daqui, o que a gente tem aqui? Tem uma média móvel que eu gosto bastante de utilizar nos meus estudos, vou até destacá-la aqui, que é essa média móvel aqui de 200 períodos. Essa média móvel em azul, que ela é um divisor de longo prazo. É até um ponto interessante, né, para quem gosta de operar ativos para o longo prazo, né, toda vez que o determinado ativo se aproximar dessa média móvel de 200 períodos, é um ponto interessante para fazer aportes. E o índice está com uma briga boa nessa região, até consegui confirmar o fundo ontem, exatamente em cima dela, tentando reagir. Hoje foi um dia negativo? Foi. Deixou alguma possibilidade de topo? Deixou. Mas não dá para a gente dizer que realmente isso daqui vai, de fato, virar para baixo. Está com uma pressão vendedora sim, mas de qualquer forma essa briga continua. Então, ou seja, ele tanto pode se recuperar e voltar a retomar aquela tendência de alta, que é o que a gente está torcendo mesmo, como infelizmente vazar essa média móvel mesmo aqui, perder, e aí começar a se complicar de vez, né? E aí sim, aí fazer uma grande virada para baixo. Ou seja, ele está num ponto importante para fazer um início de uma tendência de baixa mais consistente, o que sinalizaria para a gente entrar mais concentrado nas posições de venda, ou reverter o quadro e retomar mesmo a tendência de alta principal, o que geraria concentração nas pontas, na ponta de compra. Como a gente não sabe se ele vai virar para cima de fato ou vai virar para baixo de fato, a recomendação nesse momento é o quê? É ser muito criterioso, né? Muito seletivo e segurar um pouco tanto nas novas operações de compra ou de venda, até que a gente tenha essa sinalização de forma aí mais clara e mais definida, até para minimizar um pouco esse monte de stops que a gente está levando ultimamente. Eu estou, como eu comentei com vocês, com algumas posições compradas e outras vendidas, mas eu não quero aumentar nesse momento muito mais a minha exposição por conta desse momento aqui que a gente não sabe aí para que lado ele vai de fato. Então, por enquanto, o único de olho que eu tenho, né, já estava para o dia de hoje e permanece para sexta-feira também, é a VEG. Por que eu estou com ela no meu radar? Bom, primeiro passo. Vamos aqui para o gráfico mensal aqui da VEG. Não tem dúvida nenhuma, até para quem gosta de carteirar, um ativo aqui firmíssimo, aqui em tendência de alta, né? Então, o gráfico mensal está aqui apontando para cima, querendo romper topo histórico, fazer novas máximas, quer dizer, tudo de bom aqui, um gráfico maravilhoso. Gráfico semanal. Também aqui, tendência de alta aqui muito firme. Gráfico diário. Também aqui querendo romper aqui esse topo histórico, né, e ir embora. Quer dizer, um ativo aqui que está firmíssimo aí em tendência de alta, né? Então a gente tem o quê? Tem muita coisa favorável para tentar essa compra. Também da parte dos indicadores. O OBV apontando para cima, MACD já querendo cruzar para compra de novo, DMI ADX, que é um indicador que eu utilizo, né? Principalmente ganhando ADX, o que dá consistência no movimento, momento também aqui positivo, ou seja, vários indicadores corroborando aqui essa possibilidade, né? E o gráfico aí, como até comentei no fórum hoje, um gráfico bem redondo. Aí alguém até brincou, né? Falou, redondo, então a BEV 3, né? Falou, não era a BEV, né? Quis dizer redondo em termos de ativos. Então, esse é um ativo aqui que ele está tranquilo, não tem nenhum complicador aí assim que possa me atrapalhar. E até um ativo aí pouco correlacionado com o índice.
Então, quer dizer, se for escolher ativos para trabalhar ou compra ou venda, procurar ativos dessa forma, né, que não tenham grandes dificuldades, até que a gente tenha aí uma direção mais clara e não aumentar muito a exposição aí em novas operações, né, até que a gente tenha isso daí mais definido, até para minimizar um pouco esse grande número de stops que a gente tem levado aí nos últimos dias, né, e para também deixar que esses swings também comecem a fluir, né, para aí sim aí ajudar a gente de fato a mudar aqui essa curva aqui da carteira, que praticamente aqui nesses 2 últimos meses, mês de abril e mês de maio, ela praticamente não saiu do lugar, levar isso para cima de novo, afinal de contas a gente tem mais de um semestre ainda para tocar até o final do ano, né? E deixar esse saco do Papai Noel aí bem gordo. Então a gente tem que trabalhar nesse sentido, e eu não acho legal aí, nesse momento a gente começar a abrir um monte de novas operações. Então eu tenho que ser cauteloso nesse momento, por enquanto aí, então eu vou deixar esses meus de olhos aí bem restritos. Independentemente disso que o pessoal me perguntar no fórum, vou passar as condições, se eu estiver enxergando uma possibilidade de compra ou de venda, eu vou colocar ali as condições ali que estão se apresentando. Mas nesse momento aqui eu vou ser bastante restrito aí com as novas indicações, tanto de compra quanto de venda. Vamos lá aqui. Bom, pessoal, o que eu queria passar para vocês no dia de hoje era isso daí, né? Eu fui um pouquinho mais detalhista na parte operacional da carteira, né? Para mostrar para vocês, e eu sei que a palestra acabou sendo bastante comprometida por conta daquele link quebrado, não sei o que aconteceu ali, mas veio um link ali para vocês ali da palestra que caiu numa outra gravação que não tem nada a ver. Eu coloquei ali o aviso, né, para a sala onde vocês estão agora, mas eu sei que muita gente acabou ficando para trás. De qualquer forma, mesmo que chegou um pouquinho depois aqui na palestra, não se preocupem, né, porque essas palestras elas ficam sempre gravadas, tanto nesse mesmo canal onde vocês estão agora, livestream.com/encontro de investidores, como também lá no meu canal do YouTube, né, vou começar a fazer um upload para lá. Agora, a gente finalizando aí a palestra, eu faço todas as palestras que eu faço, eu sempre costumo passá-las para lá também, e o meu canal do YouTube é Evandro Espaço Lima. Então, talvez aí daqui uma meia hora, 1 hora no máximo, essa palestra também já vai estar lá para vocês reverem. Quem teve problema também com um pouco de travamento também vai conseguir assistir melhor, e quem chegou mais tarde também, ou chegou no finalzinho, vai poder rever aí por completo. E dúvidas, né, que sempre estão surgindo, pessoal, vocês podem me procurar no fórum aí, que eu estou à disposição de vocês para procurar ajudá-los ainda. E a gente já tem muito tempo pela frente, né? A gente já está no início de junho, até dezembro, o objetivo é que essa carteira cresça bastante até lá, né? E vamos deixar aí esse saco do Papai Noel aí bem gordo mesmo até o final do ano. Obrigado pela presença, pessoal. Valeu mais uma vez. Até a próxima. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.